Olá, eu me chamo Isa e tenho um ateliê chamado Isa Crochê. Vem fazer um top de carnaval comigo? Vamos precisar de 2 fios cordonê para trabalhar com fio duplo. Vamos precisar de uma agulha, as medidas, uma fita para medir e uma tesoura para arremate. A agulha é a 2,5. A gente anota as medidas que a gente vai precisar, que é o busto, a cintura e a altura da alça. Com essas medidas anotadas, vamos começar a fazer o top. Esse top ele vai ser todo com paetê, então a gente tem que colocar o paetê na linha para já fazer o crochê com paetê. E para isso a gente vai ter que pegar uma agulha de costura e passar um fio da linha e passar todos os paetês para fazer a blusa nesse fio. É bom passar bastante paetê, porque se faltar não vai precisar fazer emenda. Aí você passa bastante paetê na agulha e deixa solto na linha, para conforme formos testando o tecido do crochê, vamos colocando as miçanguinhas entre os pontos. Depois de todas as lantejoulas passadas, vamos começar com um círculo mágico, que estou ensinando. Você pega a ponta, passa ele entre os 2 dedos fazendo um X, assim. Segura com o dedão, passa ele fazendo um X, insere a agulha na bolinha e puxa o fio que vem do novelo. Depois a gente pega novamente a linha que vem do novelo e faz um nó. Para fazer o primeiro ponto, a gente sobe uma correntinha. Vamos subir mais uma correntinha e vamos fazer 4 pontos altos dentro desse anel mágico. Depois dos 4 pontos altos pronto, a gente vai começar a colocar a lantejoula na próxima carreira. Essa parte ela tem um pouco de dificuldade, porque as lantejoulas são bem ruins de colocar. E a partir dessa segunda carreira, todas as carreiras vão ser de aumentos e com as lantejoulas. Nós vamos inserir uma lantejoula, segura com o dedão, laça o fio, segura e vamos fazer um ponto alto no mesmo ponto que a gente subiu as 3 correntinhas para seu aumento. E vamos fazer os próximos pontos também. E no último ponto, vamos fazer mais um aumento. Aqui eu estou intercalando um ponto e uma lantejoula. Eu faço um ponto e coloco uma lantejoula no próximo ponto. Subimos 2 correntinhas para virar o trabalho e ir para a próxima carreira. E a próxima carreira não vamos colocar lantejoula, essa vai ser a carreira do avesso. Fazemos o nosso ponto de aumento e seguimos a carreira sem as lantejoulas. Vamos fazer o nosso último aumento da carreira. Vou aumentar para vocês verem que a gente pega a última correntinha, no caso o último ponto da carreira
é as 3 correntinhas que a gente subiu a carreira seguinte. Tem que ser nelas, não podemos esquecer essas correntinhas, porque senão o trabalho vai ficar torto. Colocamos 2 pontos dentro do mesmo buraquinho para fazer o aumento da carreira. Subimos 2 correntinhas, viramos o trabalho e essa carreira vai ser com lantejoulas agora. Colocamos a lantejoula, seguramos com o dedão e vamos colocar mais um ponto no mesmo buraquinho que subimos as correntinhas. Seguimos a carreira normalmente com um ponto alto e um ponto com a lantejoula. É importante segurar a lantejoula por isso, que às vezes ela escapa, e se ela escapar, ela vai ficar virada pelo avesso e pode incomodar. Essas agora são repetições. Vamos fazer mais 11 carreiras com essa mesma repetição com aumentos. E vamos fazer 7 carreiras sem aumentos. No total foram 11 carreiras com aumento e 7 carreiras sem aumentos, para fazer o bojo no tamanho P/M mais ou menos. Agora eu vou fazer a última carreira de pontos altos. Essa é a 7ª e última carreira sem aumento e a 4ª e última carreira sem lantejoulas. Vamos fazer ela toda de ponto alto, tá vendo? Ela vai ser a carreira toda feita de pontos altos limpos, sem as lantejoulas, para poder ficar melhor de colocar ela com o outro bojo. Mas caso vocês queiram fazer ela toda com lantejoula também, não tem problema, vai da preferência de vocês. Aí no caso é só vocês intercalarem a carreira da frente com lantejoula, vira o trabalho, a carreira de trás sem lantejoula, vira o trabalho e a carreira da frente com lantejoulas, do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes. Eu que preferi deixar essas 4 últimas carreiras sem as lantejoulas. Vou finalizar e já volto com vocês com os 2 bojos prontos para a gente unir os dois juntos. Aqui está os 2 bojos prontos. Vamos agora unir os bojos. Primeiro vamos colocar um em cima do outro, para a gente ver se estão todos os dois do mesmo tamanho, com a mesma largura. Com os 2, um em cima do outro, você pega as 2 pontinhas, para ficar mais fácil de unir elas. Esqueci de falar que a última carreira que a gente fez, a gente não corta o fio, a gente não arremata. Deixa o fio grudadinho lá, para poder exatamente grudar os 2 bojos, sem ter que ficar cortando o fio, para ficar mais fácil, né? Aqui a gente vai fazer só um ponto baixo. Eu fiz uma correntinha, mas eu não aconselho a fazer uma correntinha, porque senão vai ficar muito aberto o bojo.
Depois eu desfiz essa parte e fiz ela sem a correntinha. Então eu aconselho vocês a fazerem só mesmo um ponto baixíssimo, sem correntinha. Depois dos bojos unidos, a gente vai arrematar esse fio, vai fazer uma correntinha para ficar bem firme, né? Aí, arrematei o fiozinho e o meu fio do novelo ficou com poucas lantejoulas. Então, eu vou colocar mais lantejoula para fazer o corpinho da blusa, porque agora a gente vai precisar de uma quantidade maior de lantejoula, né? Para poder terminar a blusa. Coloquei o fio ali na agulha de costura e vou colocar bastante lantejoula, pode colocar bastante. Caso sobre, é melhor, que se faltar você vai ter que cortar o fio, emendar e não vai ficar legal. Então, coloca bastante lantejoula. Mostrei pra vocês que sobrou pouca lantejoula ali. E agora eu tô colocando bastante lantejoula no fio para poder terminar de fazer a blusa. Dei um nozinho na linha e vou subir agora 2 correntinhas e essa parte daqui vai ter aumento, então a gente vai colocar 2 pontos no mesmo lugar para poder fazer o biquinho para fazer a alcinha de amarrar ele atrás depois. Vai formar um triângulo também, né? Meio que um triângulo. Fiz os 2 pontos no mesmo lugar e agora eu vou seguir fazendo o ponto alto em cima de ponto alto. Como essa parte eu comecei ela pelo avesso, ela não vai ser colocada lantejoula. Assim que virarmos o trabalho, a gente começa a colocar lantejoula na próxima carreira. Nessa partezinha do meio, também é normal, a gente segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vai ter um ponto baixo, né, que a gente fez na lateral, a gente faz o ponto alto nele, e o ponto baixíssimo do meio a gente faz um ponto alto nele, e o próximo ponto a gente faz um ponto alto nele. É normal, segue a carreira tranquilo, sem nenhuma emenda. E na próxima ponta, a gente faz 2 pontos altos também para poder fazer o aumento e ficar igual à ponta que a gente começou. Aqui eu vou mostrar para vocês onde é que para poder colocar os outros 2 pontos altos, né? Que a gente começa com 2 pontos altos e termina a carreira com 2 pontos altos. É nessa correntinha aí, ó, que a gente subiu a carreira anterior. Não pode esquecer de colocar os pontos nessa correntinha. Aqui estou mostrando para vocês que não é para fazer ponto nesse buraquinho, é para fazer ponto no buraquinho da frente, tá vendo? É porque a carreira não vai ter aumentos. Aí então a gente faz o ponto no buraquinho da frente. E agora essa carreira é a carreira de seguir com as lantejoulas. É uma partezinha complicada, porque essas lantejoulas elas embolam bastante na linha. E a gente vai desembolando para colocar lantejoula. Aí a gente vai intercalar, né, novamente, uma lantejoula, 2 pontos altos, uma lantejoula, um ponto alto, do jeito que você achar melhor que vai ficar no seu trabalho. No meu trabalho eu coloquei uma lantejoula e 3 pontos altos. Aqui estou colocando novamente uma lantejoula. Vou fazer o próximo ponto alto para prender a lantejoula, né? Vou colocar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. E agora eu vou puxar a minha lantejoula
para colocar no próximo ponto alto. Esse trabalho também é repetição. Você vai colocando seus 3 pontos altos e uma lantejoula, intercalando. A próxima carreira eu volto para fazer com vocês. O último pontinho da carreira vai ser colocado naquelas 2 correntinhas que a gente subiu para começar a lateral. E ele não vai ter aumento, vai ser só um ponto alto em cima das 2 correntinhas. Agora subimos 2 correntinhas, viramos o trabalho e essa carreira ela não vai ter aumento. Vai ser ponto sobre ponto. A carreira de avesso também, ela não tem lantejoulas, é carreira só ponto sobre ponto, sem lantejoula. Colocamos o último ponto alto também nas correntinhas que subimos a carreira anterior e ficou assim. A próxima carreira vai ser com lantejoula. Subimos 2 correntinhas, viramos o trabalho e vamos puxar as lantejoulas agora. Essa carreira vai ser ponto sobre ponto, ela não vai ter nem aumentos. Agora eu vou colocar as lantejoulas entre meio às lantejoulas da carreira de cima. Tipo, eu vou pular o pontinho da lantejoula, aí no meio dela eu vou colocar uma lantejoula. Fica mais bonitinho para elas não ficar uma em cima da outra, ficar no meio. Cada carreira vai ter uma lantejoula no meio da carreira de cima. Não tem uma quantidade de pontos certa, você conta no seu trabalho quantos pontos você vai fazer para colocar uma lantejoula, para ela não ficar uma em cima da outra.
Essa próxima carreira vai começar as diminuições. O vídeo vai dar um corte meio ruim, é porque meu telefone não tava gravando. Mas agora eu vou ensinar para vocês como é que vai fazer a diminuição. A gente pega o ponto da frente, ficamos com 3 alcinhas, laçamos o fio da agulha e passa só 2 e fica com 2 alças na agulha. Laça o fio que vem do novelo, pega nas correntinhas, laça o fio, laça mais uma vez, passa 2 pontos. Vão ficar com 3, laça o fio do novelo e passa os 3 de uma vez. Subimos 2 correntinhas e na próxima carreira vamos fazer a diminuição novamente. Laçamos o fio da agulha, pega no ponto da frente, puxa os 2, laça o fio novamente, pega o ponto da frente, laça o fio, puxa 2, laça e puxa tudo. Essas são as diminuições que a gente vai fazer nas próximas carreiras para poder formar o biquinho dele. Essas diminuições vão ser feitas só nas laterais. Aqui a carreira vai seguir normalmente, com as lantejoulas e aquele mesmo jeitinho, colocando as lantejoulas entre meio as outras lantejoulas das carreiras anteriores. Ficou assim a carreira, voltei com vocês para a gente poder fazer a diminuição do pontinho. Aqui eu que fiz a diminuição e eu pulei um ponto. Não aconselho vocês a pular esse ponto porque ela ficou um pouco repuxada. Então quando vocês for fazer a diminuição, você entra nesse buraquinho aí que eu vou pular agora. Eu pulei ele e vou direto para as correntinhas, tá vendo? Não pule esse buraquinho, faça a diminuição no buraquinho e nas correntinhas para não ter o risco de ficar repuxando a lateral depois. Próxima carreira, do mesmo jeito, subimos 2 correntinhas. Tá vendo? Eu novamente pulei aquele ponto. Não pulem esse ponto no trabalho de vocês, que acaba ficando repuxado, ó. Aí vocês fazem a diminuição em cima dele e do ponto da frente, tá vendo? Aí essa carreira é a carreira que a gente faz pelo avesso, então não tem lantejoula e é ponto sobre ponto.
Aqui a gente vai começar a fazer 2 diminuições. Eu fiz 8 carreiras com uma diminuição e vamos fazer 8 carreiras com 2 diminuições. Novamente eu pulei aquele pontinho que eu falei com vocês e vocês não pulam ele, fazem ele na diminuição de vocês, tá? A próxima diminuição é igual à primeira, você laça o fio, entra na casinha, passa 2, laça o fio, entra no próximo ponto, passa 2. Esse eu vou colocar a lantejola que eu tinha esquecido. Aí você laça o fio, entra no pontinho, puxa, laça o fio novamente, passa 2, laça o fio e passa tudo. E vai ficar assim, vão ficar 4 pontos diminuídos. Agora segue carreira normal, ponto sobre ponto, colocando as lantejoulas. E quando chegar no finalzinho, eu volto com vocês pra gente colocar a outra diminuição na outra ponta. Aqui vamos fazer a nossa diminuição. 4 pontinhos antes, vocês param e fazem a diminuição de vocês. E novamente eu pulei aquele pontinho que não deveria ser pulado, ó. Aparecer, ela tá vendo? Eu pulei ele, vocês não pulem esse ponto. Fazem a diminuição de vocês em cima desse ponto e em cima das correntinhas, tá bom? Que ele vai ficar repuxado se vocês pularem ele. No vídeo, acho que dá até pra gente ver que ela ficou repuxadinho ali o cantinho da blusa. Viramos o trabalho, subimos 2 correntinhas e novamente fazemos as 2 diminuições. Que fizemos uma. Vamos fazer a outra. Pega o pontinho da frente, puxa os 2 e puxa tudo. Agora é ponto sobre ponto até o final da carreira. Vocês param 4 pontos antes e fazem as 4 diminuições, que é os 2 pontinhos fechados juntos. A importância de não pular aquele pontinho, tá vendo? Ele ficou repuxado a lateral do meu. Então, vocês não pulem aquele pontinho que eu falei pra vocês não pularem. Chegou aqui, nos faltando 4 pontinhos para terminar. Vamos fazer as diminuições. Pegamos um ponto, pegamos o outro, passa tudo junto. Vamos para a próxima diminuição. Pega o ponto, laça, puxa 2, pega o próximo ponto, laça, puxa 2, laça novamente e puxa tudo. Assim que vai ficar. Faz 2 correntinhas, viramos o trabalho e começamos a próxima carreira. Agora são só repetições, 2 diminuições em todas as últimas carreiras. Quando eu terminar, eu volto com vocês para fazermos as alças. Terminei o meu. Com as 2 diminuições, fica sobrando só um pontinho, né? Aí você faz o último pontinho, faz uma correntinha para arrematar o fio e vai ficar assim. Agora vamos começar a fazer as alcinhas da lateral para amarrar nas costas. Eu gosto de amarrar o fio no trabalho para poder começar a fazer as alcinhas. Mas tem gente que faz um nó corrediço e já começa com um ponto baixo no trabalho. Mas eu faço com um fiozinho amarrado mesmo. Dou um nozinho. Coloco 2 para ficar bem seguro. Deixo uma ponta maior para poder facilitar no arremate depois. E subo 2 correntinhas.
Começamos. Para a alça não ficar fina, eu vou fazer ela de pontos altos, 2 pontos altos. Então, eu vou fazer outro ponto alto do lado, vou subir 2 correntinhas, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto alto na casinha do lado. Subo 2 correntinhas, viro o trabalho e nesse buraquinho do ponto alto de baixo eu faço outro ponto alto. E aí eu vou fazer um cordão de pontos altos assim, para não ficar uma alcinha muito fina. Aí você mede o seu e faz conforme as suas medidas, o cordãozinho de pontos altos. Na parte do bojo a mesma coisa, já amarrei o meu fiozinho aqui. Vou inserir a agulha e puxar o fio do novelo para a gente poder fazer o pontinho baixo para subir as correntinhas. Esse ponto, subo 2 correntinhas. No pontinho do lado, insiro a agulha e faço um ponto alto. Aí agora igual a lateral, 2 correntinhas, um ponto alto do lado. Duas correntinhas e um ponto alto. E você faz conforme as medidas que você tirou da alça. Depois de fazer os 2 lados, o trabalho ficou assim. As 2 alcinhas prontas para amarrar no pescoço. E as 2 laterais também prontinhas. Ficou parecendo até mesmo um coração, né? Com essa pontinha. As amarrações de fazer nas costas. E é isso. Finalizamos o trabalho. Agora a gente passa as lantejoulas que ficou do lado avesso pro lado da frente. É só você ir empurrando ela entre os pontinhos que elas passam bem tranquilamente pro lado da frente. E é isso, meninas. O que vocês acharam do tutorial? Vocês gostaram? Desculpem a câmera, que alguns ângulos não ficou muito bom, mas espero que dê para entender. Caso vocês não entendam, pode estar entrando em contato comigo, que a gente conversa e tiro todas as suas dúvidas de qualquer parte do vídeo. Um beijo e até o próximo tutorial.